A gente vem anunciando que o próximo Café Cultural será com Evandro Oliva. Será a primeira vez que ele virá a Natal para fazer uma apresentação. E temos até sugerido às pessoas que não o conhecem procurarem na internet para ver que é um verdadeiro espetáculo. Evandro Oliva. Oliva termina com H mudo. Será no primeiro domingo de outubro, se não me falha a memória, dia 4. Hoje é dia 11 de setembro de 2019, e nós vamos fazer a leitura de mais uma historinha do livro Frases, Dicas e Histórias Maravilhosas, número 11. É uma mensagem, uma história bem curtinha, chamada A Pequena Vitória. E a história é a seguinte: quando seu irmão nasceu, Vitória pediu aos pais para ficar sozinha com o bebê. Temendo que, como muitas crianças de 4 anos, estivesse enciumada e quisesse bater nele ou maltratá-lo, não deixaram. Mas ela não dava amostras de ciúme. Tratava o bebê com carinho e pedia com insistência para deixarem só um pouquinho com ele. Resolveram consentir. Encantada, ela entrou no quarto do bebê, mas a porta ficou apenas encostada, dando aos pais a possibilidade de espiar e ouvir o que ela diria. Viram a pequena Vitória ir na ponta dos pés até o berço, curvar-se sobre o irmãozinho e dizer baixinho: "Me diz como Deus é, eu já estou esquecendo." Talvez até alguém esperasse a história um pouco mais longa, mas ela é suficiente desse tamanho. Como é que Deus é? A primeira pergunta que poderia surgir é: como é que uma criança de 4 anos imagina que uma criança recém-nascida veio de onde e que poderia trazer que tipos de informações? Porque é muito pouco provável que uma criança com 4 anos de idade ela já tenha uma convicção formada, no sentido de, em se aproximando de uma criança, deduzir que ela veio do mundo espiritual, ou mesmo que tenha vindo direto da divindade, e ela reconhecer que aos 4 anos já não se lembra mais como é Deus, mas que aquela criança pequena certamente se lembraria. E aí se apagam todas as outras situações. Esquece que a criança não fala, que a criança ainda que falasse não se lembraria igualmente. Ou seja, todas as outras referências que nós como adultos temos, ela não percebe que aquela criança recém-nascida não nas tem. Portanto, fica muito interessante a história, porque ela gera vários tipos de reflexões. E essas reflexões da história nos levam às mesmas reflexões em nós mesmos. Quantas vezes a gente não duvida da existência de Deus? Quantas vezes a gente não duvida até mesmo da existência de quem está perto da gente? Como é que alguém que eu gosto tanto nunca está quando eu preciso? Como é que dizem que eu tenho um anjo de guarda, mas eu nunca o vejo nem nunca o escuto? Como é que eu sei que eu fui abençoado se eu não acredito em bênçãos? E por aí vai, a gente começa a perceber que no nosso mundo íntimo nós também vivemos uma série grande de situações duvidosas, questionadoras, e que aí a gente pula para uma outra situação. A maioria das vezes não discutimos isso, não queremos discutir, ou porque não temos fundamento suficiente para levar um debate adiante, ou então não temos contra-argumentos de alguma pessoa que acredite, contra alguma pessoa que acredite, e aí a gente se fecha. Quando nós conversamos com alguma pessoa da área da psicologia, a gente ouve muito comumente de que nós criamos traumas, neuroses, exatamente porque jogamos debaixo do tapete aquilo que a gente deveria limpar da alma.
E normalmente isso nos leva a pensar: quando eu era criança eu apanhava, na escola eu era perseguido, eu sofria bullying, quando eu já era adulto eu não conseguia o emprego que eu queria, eu não conseguia namorar a pessoa que eu admirava. E tudo isso a gente pensa que foram lixos que a gente jogou para dentro. Mas e esse lixo que nós poderíamos dizer quase que essencialmente moral, que a gente tratou de fato como um lixo, onde foi que a gente jogou? E onde ele está? Que tipo de prejuízos nos provoca? Por exemplo, como é que a gente poderia explicar uma criança, ainda na primeira infância, ali entre 5, 6 anos até os 10, por exemplo, como é que uma criança dessa, que vive dentro de uma casa educada, religiosa, um comportamento exemplar de todos dentro de casa, como é que essa criança tem uma aptidão enorme para dizer palavrões? Ela não se lembra do que fez meia hora antes, mas um palavrão que ela ouviu uma única vez, ela não esquece mais e fica repetindo. Normalmente a gente faz o quê? Diz: é porque esse mundo está perdido, como que se isso resolvesse alguma coisa. Quando a gente toma esse tipo de expressão, a gente simplesmente está mais uma vez jogando debaixo do tapete. A gente não tem a coragem de assumir como assumiu a Vitória na historinha que a gente leu. Eu estou com 4 anos e já me esqueci como é Deus. Então eu vim perguntar a você, porque eu sei que você deve se lembrar. Ou seja, nós tivemos em algum dia, em alguma época, coragem de enfrentar esse tipo de dúvidas. Mas infelizmente, na grande maioria das vezes, nós somos muito tolhidos quanto a isso. Os nossos pais, a sociedade, os nossos professores, os nossos orientadores e por aí afora. Não fale isso. Não, isto é proibido. Isto não pode. Se você fizer, você vai ver. E aí a gente entra num sistema estranho demais para viver. Se a gente perceber bem, a nossa educação, entre aspas, moral, ela é muito mais formatada no não pode do que exercite. Hoje em dia a gente já vê alguns lampejos de ação nesse sentido, de quando os pais deixam que as crianças se expressem até o fim. Normalmente a gente não faz isso. A criança, quando começa a demonstrar que vai fazer uma birra, antigamente se levantava cinturão, chicote, sapato. Hoje em dia vai: olhe, cuidado com o que você vai fazer. Nós não temos um cuidado, e aqui eu quero falar de forma bem fechada mesmo, nós os espíritas não temos o cuidado com uma coisa que Allan Kardec já nos advertiu. O grande processo de educação não é a educação formal, é a educação moral. E quem é que pode dar educação moral? Não é numa escola que você vai adquirir a formação moral. É exatamente no exemplo dentro de casa, onde teoricamente tem a liberdade de transitar todos os assuntos. Mas quando chega um filho em casa e vem falar de alguma coisa que toque a questão do sexo, por exemplo, a gente já fica de orelha em pé. Se a criança vem falar de um colega na escola que tem um comportamento esquisito, já vem a recomendação: afaste-se. Sim, mas eu não queria me afastar. Não, mas você vai ter que se afastar. Você não pode ficar perto dessa pessoa. Não, mas deixa eu pelo menos explicar. Não precisa explicar mais nada, já entendi tudo. Ou seja, nós criamos um método pedagógico vivencial extremamente terrível para as nossas vidas, porque já desde a infância nós temos dúvidas e não questionamos, e temos medo de questionar. E se a gente sai do âmbito da família e vamos, por exemplo, para o ambiente religioso, é a mesma coisa. Eu me lembro sempre de uma amiga nossa, que frequenta até o Leão, mas hoje ela não está aqui, que ela, numa reunião espírita de estudos, portanto não era um momento inapropriado, e estava se estudando sobre a personalidade de Jesus, e ela chegou depois para conversar comigo meio que chorosa, e ela dizendo: Jacó, eu fui expulsa. Eu disse: como que você foi expulsa? Ninguém ali pode expulsar ninguém. Disse: não, mas eu me senti, porque disseram: olha, se você tiver esse tipo de pergunta, não venha mais para aqui.
E todo mundo ficou rindo da minha cara. Quando eu perguntei o óbvio, eu digo, mas me diga uma coisa, Jesus existiu mesmo? Pronto, você não pode perguntar uma coisa dessa. Porque na hora que você pergunta algo do tipo, é como que se você estivesse transgredindo tudo o que um bom senso diz que não é uma transgressão, é uma dúvida. A gente pode ter dúvida de tudo. O ruim da dúvida é ela ficar escondida. O bom da dúvida é você esclarecer. Óbvio que tem caminhos bons e caminhos maus para a gente tirar as dúvidas. Mas pior do que tudo é você ficar com a dúvida, porque isso vai gerar recalque, vai gerar neurose, vai produzir traumas e a gente vai ficar psiquicamente desequilibrado. Muito comum quando a gente diz, no meu tempo de criança não era assim. E aí dá vontade de acrescentar, era bom no seu tempo? Porque parece que não era, porque se fosse você estava repetindo. Você não repete hoje aquilo que você está falando do seu tempo, porque hoje você sabe que aquilo era o melhor que você tinha para você, e que hoje você não tem a coragem de repetir aquilo, por vários motivos, dentre os quais o próprio avanço da sociedade, o próprio avanço dos comportamentos, faz com que nós reflitamos sobre aquilo que é devido e indevido. Quando eu era criança, eu ainda peguei tempo de palmatória, de castigo de joelho em cima de grãos, eu ainda peguei um monte de coisa. Quando eu levava uma surra, minhas irmãs e minha mãe ficavam no outro quarto, porque sabiam que era para valer. Hoje, se você fizer isso com a criança, você vai preso. Mas naquela época era o natural. E muitas vezes era um natural injusto, porque eu não tenho conta de quantas vezes eu levei sova sem saber nem porquê. E a explicação era simples: você sabe o motivo, pronto. E se você disser que não sabe, apanha mais ainda. Para quê? Para lembrar uma coisa que você não sabe. Era uma metodologia, convenhamos, grosseira, agressiva, desnecessária. Mas quem viveu e pelo menos combinou dentro do processo, viveu tranquilo, aprendeu. Só que aprendeu pela metade, porque hoje não usa dessa força, mas usa a força psicológica em cima dos filhos. Os filhos, por sua vez, vão replicar lá na frente. E a gente fica com a ideia ruim, olha, esse mundo do jeito que vai, não sei não. Pois saiba, porque a gente vai chegar um dia que nós temos o caminho do processo do aprendizado, pelo estudo, reflexão, observação e prática, ou então pela outra vertente, da dor, do sofrimento, do constrangimento, até você se curvar perante a própria verdade. Nós temos duas opções: usar o caminho da humildade e usar o caminho da arrogância. Ainda parece que prevalece o da arrogância. Quando a gente vê qualquer coisa, a gente percebe logo que por trás tem alguém arrogante demais, tem alguém agindo violentamente. E por que isso? Muitas vezes porque quando éramos pequenos não tivemos coragem de enfrentar as nossas primeiras dificuldades. Você está à mesa, se alguém fala de alguma coisa estranha, tipo, ontem quando eu me acordei eu tive um engasgo e vomitei, você não está vendo que a gente está à mesa? Tá, desculpa, então depois eu falo, não fale isso nunca mais. Normalmente a réplica vem muito forte, e a gente esquece que está falando com a criança. Aí a criança cria um bloqueio. Quando ela chega lá na idade adulta, ela está cheia de prisões, cheia de amarras, cheia de crenças, entre aspas, quase inúteis, todavia produzindo lixo emocional grave na nossa vida. Aí a gente adquire o poder ou a aptidão de ficar julgando mal os outros, de dizer, se fosse um filho meu, eu queria ver que fazia. Ou seja, a gente fica competindo pela violência e não pelo sucesso de alguma coisa boa. A gente se baseia muito por problemas que surgiram quando a gente deixou de discutir: Deus existe? Como é que você pode me dar um exemplo de que Deus existe? Você fala tanto em reencarnação. Como é que acontece a reencarnação?
E como é que é essa história desse mundo todo, que já foram na Lua, não tem gente, já foram em Marte, não tem gente? Então quer dizer que no mundo não tem gente? Como é que a gente conversa isso com uma criança? Que tipos de exemplos a gente busca e que a gente convence, porque nós já nos convencemos? E essa talvez seja a grande dificuldade. A gente se bloqueou tanto que a gente já não se convence mais, nem do que faz, nem do que diz, nem do que pensa, nem do que tenta expressar para os outros. A história da vitória é muito significativa neste aspecto. Precisamos pensar, amadurecer e enfrentar as nossas dúvidas. Nem sempre a gente vai encontrar a resposta fácil, porque se as respostas fossem fáceis, as dúvidas se dissipariam rápido. Muitas dessas respostas são difíceis, e não são difíceis porque elas não são expressáveis. Elas são difíceis porque não encontram eco dentro da nossa alma. A gente passou tanto tempo jogando tudo isso para fora, no lixo, que na hora que a gente precisa coletar, a gente diz: eu acho que isto não serve mais. Para fechar com um exemplo, recentemente uma pessoa fez uma doação de uns objetos aqui para o Leão. Eu disse: olha, eu trouxe isso aqui para o Leão porque eu acho que para vocês vai ser útil. Aí a pessoa que recebeu fez a pergunta clássica: está tudo funcionando? Eu não sei, estava lá tudo encostado, não serve mesmo para nada, aí eu trouxe para aqui. Ou seja, é despejo de lixo. Pode até ser que tudo esteja bom e tudo sirva, mas a pessoa nem ao menos tem esse cuidado de expressar que: olha, eu estou fazendo isso pensando no bem de alguém. Não, eu estou pensando nisso porque eu estou apenas jogando mais um lixo fora. Poderia já ter pensado antes, porque pelas marcas que tinha nos aparelhos, nas coisas que veio, era marca de negócio já está parado ali de 10 a 15 ou talvez mais anos. Quer dizer, então agora você deve ter ido arrumar algum lugar, precisar de um espaço, e aí você simplesmente despeja. Ótimo, tem algumas coisas muito boas que são muito úteis aqui, outras infelizmente não servem mais. Por quê? Porque o tempo estragou tudo. Mas eu não disse esse exemplo para a gente pensar em alguém que doa ou que deixa de doar, mas o que é que nós fazemos com o que nós temos? Com objetos, com coisas exteriores, a gente vende, joga no lixo, queima, doa, faz qualquer coisa. Mas e o problema que está dentro de nós? Como é que a gente faz? Como é que eu posso jogar para fora as minhas dúvidas sem que isso seja um lixo para os outros? Como é que eu posso processar os meus questionamentos, as minhas dificuldades, sem eu ter que reanalisar tudo isso? Por que eu tenho preconceito? Por que eu não gosto de determinado tipo de atitude? Por que eu tenho que vir ao Leão? Você não tem que vir aqui nem em lugar nenhum. Mas por que exatamente? Você tem muitos porquês? Tente começar a pensar nisto, porque isto tudo pode estar gerando uma série enorme de desarmonias. Prova é que muita gente, quando vai fazer uma análise, estou falando aqui em psicanálise, às vezes em 1 ou 2 sessões a pessoa muda, quase que você deixa de conhecer a criatura, porque em algum momento ela teve coragem de ir lá nesses porões onde estavam guardando os lixos, e esses lixos começam agora a se pronunciar. E se você tiver coragem de lidar com eles, você ganha. Se você não tiver, vai continuando a vida com a sua lixeira ambulante dentro de sua alma. Tomemos o exemplo de Vitória. Na dúvida, procuremos quem pode nos ajudar. Tem muitas pessoas que a gente pensa que não sabe nada e sabe muito, e tem muitos sabidões na vida que não sabem nada. É a gente procurar e a gente encontra. Deus, Senhor, Pai misericordioso e bom, agradecemos por tudo, mas não agradecemos por maquinismo de pensamento ou por obrigação religiosa. Nós agradecemos todas as vezes que refletimos sobre tudo que temos, sobre tudo que nos atinge e sobretudo pelos efeitos daquelas coisas que já aconteceram conosco e que pensávamos que era o fim do mundo, e que a despeito disso foi o início de uma grande renovação em nossas vidas. Por isso, Senhor, mesmo na nossa pequenez, queremos te agradecer por tudo,
Muitas vezes uma doença, uma enfermidade, uma dor, um mal-estar nos faz rever, repensar, nos faz eliminar uma série de dúvidas que temos em nossas almas. Outras vezes, o não termos, o não recebermos, o não ganharmos, o não percebermos, também nos propicia entender por que a vida, com V grande, por que a vida não nos oferece estas oportunidades. Se ela não nos dá isto, então é naquilo que nós deveremos nos contentar e realizar o possível. Não que nos acomodemos, mas que aceitemos a vida como ela é, vivendo-a na forma mais produtiva, na forma mais feliz que a própria vida nos solicita. Quando para cá viemos na manhã de hoje, certamente cada um de nós fez uma oração de gratidão. Cada um de nós devemos ter levantado agradecido por ter atravessado a noite, por estarmos aqui aproveitando esse clima ameno do dia de hoje e sobretudo nos dirigirmos ao leão e aqui nos reunirmos nessas grandes frequências de fluidos, de bênçãos, de harmonia. Como é bom estar aqui. Senhor, há pessoas que dariam muito para poder estar aqui conosco neste momento. Isto nós já temos. Só queremos ter a sabedoria de aproveitar o melhor deste ambiente e destes momentos. Amigos espirituais, que nós os percebamos não necessariamente no campo visual ou auditivo, mas sobretudo no campo dos sentimentos. Que nós absorvamos as boas intuições, que o bom acompanhamento de tua alma junto à nossa alma nos favoreça para que sejamos melhores. Melhores para nós mesmos e melhores para com todos. Porque é desta forma que nós transformamos o mundo, começando por transformá-lo dentro de nós mesmos. Que tenhamos, contando sempre com a presença dos mentores desta casa e dos amigos espirituais que acompanham cada um de nós, que tenhamos perseverança e bom ânimo. Os nossos magnetizadores começam a doar objetivamente os seus fluidos para a magnetização coletiva. E nesta magnetização, cada um de nós devemos estar com cabeça, mente, com o coração, sentimentos abertos, para captarmos o melhor. Imaginemos como se tivéssemos grandes funis tanto no alto da cabeça como sobre o coração, e deixemos penetrar, fluir e transitar em nós este grande campo de fluidos e de energias, mas façamos uma força de atração, exerçamos o poder de dizer: eu quero, Senhor, dá-me o tanto que me é necessário, fortalece-me e abençoa-me, Senhor, protege-me, que estes fluidos me penetrem, que alcancem todas as estruturas do meu corpo e da alma. Senhor, sejamos cada um de nós veículos de tuas bênçãos, recebendo e distribuindo, canalizando o bem com fiel tranquilidade e harmonia. Estamos captando esses fluidos que nos penetram como formas de cutículas de rosas, como lampejos, como raios, como fontes multicoloridas, mas sobretudo como fluidos vivos, a reforçar nosso campo vital, nosso campo mental, e assim estabelecermos uma boa sintonia, corpo, alma, saúde e bom ânimo. Inspiremos a cada vez com atenção, retendo um pouco do ar, e que este ar ajude na penetração desses fluidos em nossas vidas. Inspiremos e expiremos, sempre absorvendo e sempre agradecendo por tudo. Amigos espirituais, aceitem o nosso abraço de gratidão. Deus Pai infinito e bom, que nossa vida seja um louvor a Ti,
não de forma genuflexa apenas, mas sobretudo com a expressão de sentimentos, na busca do entendimento de nós e de todos os outros, em todos os instantes de nossas vidas. Nossos magnetizadores irão magnetizar nossas almas. Nós iremos continuar em oração, absorvendo mais um pouco desses fluidos e nos completando em bênçãos para vivermos mais um grande dia, em nome de Deus, que assim seja.